Olá pessoal, eu sou Paulo Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Eu estou aqui com uma convidada muito especial e eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Bom, graça e paz, irmãos e irmãs que estarão nos assistindo. Chamo-me Jandira Miranda Mujinga. Sou uma cristã, jovem cristã, irmã no Senhor para vocês. E o que é que eu posso mais falar sobre mim? Bom, creio que alguns já me conhecem, me assistindo ou me acompanhando nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde escrevo textos. Principalmente para o público feminino, jovens, moças cristãs, mas também há textos que podem sim ir ao encontro ao público no geral, né? Homens, mulheres. Então, essa é a Jandira, a irmã mais conhecida pelos textos, mas fora das redes sociais, é essa cristã que vocês veem aqui, simples, simpática. Também posso falar isso sobre mim, sou estudante ainda. E atualmente não estou em Angola, feliz ou infelizmente é a vontade do Senhor, estou no exterior para os meus estudos, propriamente na França. Então, é isso que eu posso falar sobre mim, creio. Então Creio é eu. isso. Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Conversa, Palavra e Chá. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre comparação, sobre aquilo que nós sabemos sobre comparação, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre comparação, como nós, como filhos de Deus, devemos lidar com isso, sobre os efeitos de nos compararmos, né? E como ultrapassar, como lidar com esse mal, vou assim dizer, com esse pecado. Eu considero a comparação, até certo ponto, pode chegar a ser um pecado no pecado, né? Tanto fora no mundo, mesmo dentro da igreja. Então, e não se esqueçam de, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se subscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades do canal. E é isso. Então, Jandira, eu quero perguntar para ti, né? O que é a comparação? O que é que você pensa sobre comparação? Bom, ao receber o tema, eu achei que ele caía bem com o que eu estava a refletir nos últimos tempos. Tanto que recentemente escrevi um texto curtíssimo sobre o assunto, onde falava mesmo dos efeitos da comparação. Então, a comparação pode ser compreendida de várias formas, né? É um termo muito amplo na sua significação, mas ao enquadrar esse termo a certos contextos é que nós vamos então conseguir compreender o que a gente quer falar, né, quando citamos aqui a comparação. No caso que a gente está aqui a refletir, né, a comparação é nada mais nada menos do que o olhar-se, né, olhar para si mesmo e para os outros e procurar, como é que eu posso dizer, assemelhar a nossa vida dos outros, mas não assemelhar como uma forma de inspiração ou algo assim. É mais no sentido pejorativo dessa visão que nós temos da vida do outro comparando com a nossa. Então, a comparação que nós queremos tratar neste dia, né, com o tema, é a gente olhar para a vida do outro e achar por que a minha vida não é assim? Né? Então, nós não podemos falar só da comparação como se olhássemos para o outro como superior, mas a comparação também pode ser olhar para o outro como inferior, né? Então, é olhar para si de acordo à visão que temos da vida do outro. Mas por que eu não tenho esse efeito que fulano tem, esse resultado que fulano teve? Por que a minha vida não é como a dele? Ou então, eu sou superior a ele? É ter uma compreensão de nós mesmos com base que olhamos, né, à volta, na vida dos outros. Então, é sobre esse tipo de comparação que nós queremos falar hoje. Poderia ser comparação física, comparação, né, como já falei, da vida em si, do sucesso, progresso do outro, mas é algo
que infelizmente tem atormentado a vida de muitas pessoas, porque na comparação nós temos desgosto, mas vamos falar mais e mais ao longo da conversa. Então, é isso que eu tenho para falar como introdução, né, do nosso tema. Bem, algo muito interessante, né, que tu disseste é que a comparação ou vai nos fazer olhar para os outros, né, de forma a inferiorizar-nos ou de forma a superiorizar-nos. E isso pode nos levar a sermos arrogantes ou a sermos ou a nos desvalorizarmos. E aqui gostaria de ler a tua publicação e poder, né, dar um pouco do meu comentário sobre a tua publicação. Está aqui mesmo de lado, eu não sei se é essa, mas eu vou ler, que diz o seguinte: não se compare aos outros, né? Não tente avançar na velocidade de outras pessoas. Isso lhe trará frustração e desânimo. Somos pessoas diferentes, com histórias e trajetória diferentes. Não viveremos as mesmas coisas e, se vivermos, não será ao mesmo tempo e da mesma maneira. A comparação é perigosa. Ela lhe dá a impressão de que os outros são superiores ou inferiores a você, quando na verdade só vivenciamos situações diferentes em momentos e velocidades diferentes. Não se coloque o peso de correr na potência e na intensidade do outro. Corra no seu ritmo. Sabes, comparação é algo que eu digo que todo mundo, de alguma forma, direta ou indiretamente, lida. E nós, como filhos de Deus, mesmo dentro do cristianismo, somos muito comparados com aquilo que tu disseste, em analisarmos os nossos feitos com os feitos dos outros. Não no sentido de nos inspirarmos, mas no sentido de queremos estar no lugar do outro, queremos também fazer o que ele faz, da forma como ele faz, para muitas vezes ter a fama que o outro tem, a notoriedade que o outro tem, a popularidade que o outro tem, o reconhecimento que o outro tem por parte de todos. Então, essa cobiça, né? Essa cobiça que está no nosso coração que é pecaminoso e que claramente não se satisfaz se comparando, pois a comparação nos torna insatisfeitas, pessoas amargas, pessoas que não estão bem com a vida. A comparação, às vezes se comparam tentando pôr a pessoa num lugar que somente Cristo pode estar, ou outra pessoa num lugar que somente Cristo pode estar. Somente Cristo pode nos satisfazer, somente Cristo pode nos dar aquela satisfação de vivermos de fato aquilo que nós devemos viver. Olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, né, sobre comparação, eu creio que um dos primeiros exemplos de comparação é o exemplo de Abel e Caim, ou Caim e Abel, né? Em que um ofereceu uma oferta e o outro sentia inveja, ele queria também que Deus aceitasse a sua oferta, e como consequência disso, como consequência disso, né, aconteceu o primeiro assassinato da história bíblica. E algo muito interessante também é que a comparação, uma pergunta que eu quero te fazer é se a comparação leva à inveja, ou a inveja leva à comparação, ou se a comparação é a mesma coisa que inveja, ou se a comparação é um nível de inveja. Quero que comente mais ou menos sobre esse aspecto, porque a Bíblia fala muito sobre cobiça, tanto que nos 10 mandamentos, né, acho que o último mandamento é sobre não cobiçarmos nada do que é do outro. Deus já pensou nesse aspecto, já viu em querer aquilo que é do outro, em ser como outro. Então, eu vou mesmo pôr bem claro: não cobiçarás. E eu gostaria de falar sobre esse aspecto de comparação, inveja e comparação. Qual é a relação? Inveja. Bom, eu acho que a inveja, né, na inveja existe a comparação, né? Estava daqui a perguntar quem vem primeiro, né? Tipo, a galinha ou o ovo. Mas é assim, na inveja há a comparação, e é mesmo a partir desta comparação, né, porque a gente vai comparar-se, né? Vamos aí tentar imaginar as coisas na visão do invejoso. Ele vai olhar para a sua vida, né? Vai ver o que ele tem, o que ele não tem, o que ele é, o que ele não é. E em seguida vai olhar
né, os mesmos aspectos na vida do outro. Exato. Então, vai comparar. Eu não tenho isso, ele tem. Ele tem aquilo, ou ele é aquilo, ele sabe fazer aquilo e eu não sei. Então, o resultado negativo que ele obtém desta comparação feita é que produz nele a inveja. É bem verdade que nem toda comparação termina em inveja. Não, há pessoas que só se sentem mal com elas mesmas, se sentem cabisbaixas, inferiorizadas, afeta a autoestima. Nem todas chegam ao sentido literal e intenso da inveja, né? Esse sentimento tão profundo e amargo. Mas a comparação tem esses efeitos. Tem esses efeitos ruins e o estágio mais decadente da comparação é então a inveja. E aí acabo de citar, irmão Paulo, o exemplo de Caim e Abel. Nós vemos primeiro o estágio de comparação, né? Quando ele olha o que o irmão deu, o que ele deu, a forma que o Senhor reage para o irmão e a forma que o Senhor reage para ele, né? Na oferta dele. E aí nasce a inveja, aquele sentimento de como é que ele pode ser maior que eu, como é que ele pode ser aceito, eu não. Nasce aquela inveja, aí aquele sentimento tão profundo e amargo. E claro, a inveja é nociva. Então nós conseguimos ver aí, como é que eu posso dizer? Imaginemos uma escada, né, com vários degraus. Então temos a comparação que depois com o resultado negativo que gera tristeza, inveja, nasce o desejo de roubar o outro, né? Porque esse é o fruto da inveja. Você inveja, deixa o coração se inflamar da inveja e depois tens o desejo de afogar, apagar aquilo que faz do outro superior a você. Na sua visão, na verdade, né? Muitas das vezes. Então, aí Caim se deixa inflamar com aquele sentimento ruim e mata o irmão. Tem também exemplo dos irmãos de José. Compararam-se. Como é que ele, como mais novo, vai dizer isso e aquilo? Como é que o pai gosta mais dele? Então, a inveja parte mesmo da comparação, da atenção excessiva que damos da vida dos outros. E essa atenção excessiva que damos da vida dos outros não é no sentido de olhar e dizer... Por exemplo, eu posso me inspirar nisso e naquilo, no sentido positivo? Ou do mesmo jeito que o Senhor tem operado na vida do meu irmão, o Senhor é fiel e operará na minha, não da mesma forma, né? Porque somos pessoas diferentes e no Senhor, além dos chamados gerais do Evangelho, temos todos chamados diferentes. Exatamente. Cada um com seu chamado particular. Então... O Senhor é o Deus que operou na vida do meu irmão, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Senhor que eu busco, e Ele também operará na minha. Não necessariamente como operou na vida do meu irmão. Esse seria o pensamento positivo. Mas não, enchemos-nos da comparação negativa e, infelizmente, então, produz aí a inveja. Então, nesse caso, também tem o exemplo de Davi e Saul, né? Onde no momento que Davi era bem sucedido na batalha e as próprias pessoas, eles tinham uma própria canção que levava as pessoas a compararem Davi e Saul. Quer dizer, Davi... Exatamente. Saul matou milhares, Davi cantou 10 milhares, não sei qual é mais. Vou deixar aqui a referência, a passar aqui na tela. E algo muito interessante é que a comparação é como se fosse um fundamento para muitos outros pecados, entre eles a soberba, entre eles então, eu não sei qual a expressão de você se inferiorizar, é de nós... Baixa autoestima. É baixa autoestima, uma ação de você, nem bem baixa autoestima, mas é algo mais específico. Complexo de inferioridade? Não, o que nos leva a nos tornarmos inferior, não sei qual é a expressão correta. Autocomiseração, algo assim, não sei se é a expressão correta, não sei se é isso, mas pronto, tem algo assim. De você próprio se baixar, de você próprio se inferiorizar, e também pode nos levar à inveja, de nós queremos estar no lugar do outro, de nós queremos ocupar a posição que o outro ocupa. E
eu queria perguntar a Shandira se você já lidou com comparação, se você já se comparou no sentido pejorativo e como é que tu lidaste com isso, né? E como é que você ultrapassou essa situação e como é que você está aqui agora, né? Para falar dessa situação e como é que é relacionado a isso? Bom, então, eu lembro, é algo que eu louvo sempre ao Senhor, quando faço reflexões sobre inveja, sobre comparação, eu louvo ao Senhor porque desde a minha infância eu tive muitos motivos para partir por esse caminho. Pela inveja, pela comparação. Isto porque sofri na infância, como é que eu posso dizer? Não, é mesmo bullying, né? Se fosse nos dias de hoje, íamos chamar de bullying. Mas na época era só uma mini brincadeira, mas que na verdade nos inferiorizava, nos deixava cabisbaixo, fazia mal para a nossa apreciação, para a apreciação que temos de nós mesmos. Então, eu me sentia inferior. Mas creio que é pela forma que a minha mãe sempre me educou no Senhor, isso nunca desenvolveu em mim uma inveja. Eu não me lembro assim mesmo da minha infância. Se isso acontecesse, não teria nenhum problema em contar, seria um testemunho de que o Senhor me livrou. Mas não, eu não produzia uma inveja. Eu ficava triste, eu me baixava, era nesse sentido. Eu me inferiorizava, né? Me baixava, segundo a apreciação que as pessoas faziam de mim, tanto fisicamente quanto né, emocionalmente, também em questões de inteligência, desempenho escolar e tudo mais. Então eu olhava para alguns e achava superiores a mim, não porque eu mesma cheguei à conclusão, mas pelo que as pessoas diziam. Porque na comparação nós temos a comparação que nós mesmos fazemos de nós com os outros e aqueles que as pessoas fazem. Por exemplo, quando as nossas mães dizem, vê o filho do fulano, essas coisas fazem muito mal para nós. Então as pessoas nos comparam com outras e essa visão que as pessoas trazem, né, sobre nós é que nos influencia. Então é mais por aí, não que eu mesma olhava, eu não ligava, eu só vivia, né? Mas quanto mais as pessoas diziam, a fulana é mais bonita, é mais inteligente, esse é assim, tudo mais, isso me fazia mal. Até que, né, apagar essa visão ruim que eu tinha, eu me achava super feia. Eu me achava feia, não era inteligente para mim, não sabia cantar, não sabia fazer absolutamente nada. Mas mudei a forma que eu me enxergava e foi suficiente para deixar de ter aquele sentimento de inferioridade. Eu aprendi o que eu sou no Senhor. Será que o olhar que as pessoas têm de mim é tão importante assim para me deixar tão para baixo? Será que o que elas dizem é necessariamente verdade? Hoje, crescida, eu acho que é um completo absurdo. Mas como é que eu achava que eu era tão feia? Hoje, olhando para o passado, eu vejo, não tem lógica. Como é que eu acreditei nisso? Como é que eu um dia achei que não era capaz, que não era inteligente, sendo que meu desempenho escolar até aqui sempre foi bom. Então era mais pelo que as pessoas diziam. Eu nem tinha provas suficientes, né, para dizer que eu não era inteligente. Não tinha, mas era somente pelo que as pessoas diziam. Então o que eu passei neste quesito é isso. É me sentir inferior. Não me lembro de ter tido em mim um sentimento de inveja. Não me lembro, nem na infância. Não me lembro disto, né? Se o Senhor aí me sondou e viu alguma coisa, misericórdia, mas eu não me lembro de sentir isso, porque quando a gente sente a inveja, a gente sabe, porque é uma amargura que temos, é um sentimento ruim aí, mas não, eu nunca senti a inveja, mas claro, já me inferiorizei, olhando para os outros, segundo o comentário de outras pessoas. Então, o importante é sabermos quem somos nós no Senhor. Né? Qual é o propósito da nossa existência? Eu sempre faço essa pergunta para mim e para as pessoas também nos textos. Qual é o propósito da nossa existência? Basta darmos cientes, né, de por que existimos, para saber que não existimos ou não precisamos existir para agradar as pessoas. Não precisamos existir segundo a base da opinião das pessoas. Não precisamos existir segundo o que elas acham bonito ou feio. Né? Então, mas isso tirou em mim toda a comparação. Pode ter alguém superior a mim, é normal. Há pessoas superiores, digo não superior na importância, mas em conhecimento, existe, claro. Há
pessoas menos inteligentes e outras mais, é normal. Amém. Mas isso não faz de mim menos importante, tanto no Senhor quanto na sociedade, como ser humano, como ser existente, não faz de mim menos importante. Então é normal. E muitas das vezes o que nós compreendemos como inferior só são coisas diferentes. É tipo olhar para um médico e para um professor e tentar procurar um inferior ao outro. Não, eles trabalham em áreas diferentes e não são necessariamente inferiores. Então, precisamos trabalhar na nossa mente. Falo que me libertei disso, trabalhando na minha mente, mudando, renovando o meu entendimento, mudando a minha forma de encarar as coisas. Isso resolverá muitos outros problemas emocionais que muitas pessoas têm. Eu falo sempre para as irmãs quando aconselho: mude a sua forma de enxergar e tudo vai mudar em você. Amém. Então, foi mais ou menos isso. Eu falo muito, tá? Dá os passos. Até que, né, daqui do meu lado, sobre essa questão de comparação, é que sempre tive a cena de me comparar e tal, principalmente condições financeiras dos outros, as minhas, comparar, quando eu comecei a cantar as vozes dos outros com a minha, tenho uma voz um pouco grave, nunca nasci tantas notas agudas e tal, e sempre me comparava aqueles que cantavam notas mais agudas, aqueles que eram melhores do que eu a cantar, não sei o que. Mas, e mesmo quando a questão de ministério, aqueles que têm um bom de seguidores, não sei o que, eu ficava tipo, aqui é um. Não sei qual é o dia que eu vou chegar aí, não sei qual é o dia que eu vou conseguir chegar aí, não sei, acho que nunca vou conseguir, não sei o que. E tem aquela de me sentir inferior e de algumas vezes também me sentir superior por causa daqueles que não tinham alcance que eu tinha. E algo que eu percebi sobre essa cena de comparação e um antídoto que me faz, um antídoto contra a comparação é a gratidão. Gratidão. Amém, exatamente. Quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, quando nós somos gratos por aquilo que Deus permite que nós tenhamos, nós aí seremos gratos. Pois, quando você sente a misericórdia de Deus, você percebe que você não merece nada que você tem. Você não merece nem sequer o oxigênio que você respira. E mesmo assim Deus te dá. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos é um manifestar da misericórdia e graça de Deus nas nossas vidas. Então, se porventura alguém tem mais, alguém tem menos, isso é da vontade de Deus e nós devemos sempre ser feitos por Deus. Por quê? Porque quando nós nos comparamos com os outros, nós estamos a dizer: Senhor, Tu és injusto. Estamos a dizer: Deus, tu me fizeste mal. Estamos a questionar a obra de Deus. Só para você entender o quão grave é a comparação. Amém. E se você dá conta, pode até chegar a ser blasfêmia contra o Senhor. Nós estamos a falar que Deus fez mal as coisas. Sabes o quão é grave uma afirmação dessas? O quão é perigosa? O quão é perigoso nós nos comparamos com os outros. Então, quer dizer, quando nós somos gratos, quando nós percebemos: não, até aqui o Senhor me trouxe, obrigado, Senhor. Se eu quero crescer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver. Não vou me comparar, mas vou me inspirar, aprender com as pessoas que sabem mais do que eu e poder tomar passos para chegar aonde Deus quer que eu chegue, de facto. E outra questão, eu queria aqui dizer, como é que eu já passadamente, deixa eu ver se eu me lembro. Sim, Paulo diz na carta para Timóteo, está aqui se tendes o que comer, acho que o que comer, o que vestir, nisso estar contentes. Ou seja, devemos estar contentes, nós devemos aprender a estar contentes com aquilo que Deus permite que nós tenhamos. Paulo fala muito sobre aprender a viver na escassez, na abundância, quando tem, quando não tem. Por quê? Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos suportar toda e qualquer situação naquele que nos fortalece, que é Cristo. A nossa satisfação não deve estar naquilo que nós temos ou naquilo que nós fazemos, mas a nossa satisfação deve estar em Cristo, em quem Ele é e em quem Ele nos faz ser. Nós devemos primar mais pelo ser do que pelo fazer, porque é pelo ser que nós fazemos. Ou seja, nós fazemos porque somos, e é algo assim parecido. E quando nós fizermos mais nisso, nós não vamos nos comparar com os resultados dos outros, sabes? Porque as pessoas confundem grandezas com números. A pessoa pensa: não, ela fez isso, atingiu muitas pessoas, significa que ela é grande.
Eu ainda hoje aprendi que o ser grande não é o fazer para alcançar muitas pessoas, mas o ser grande é fazer em obediência a Deus. Não importa quantas pessoas alcançam, nem que for uma. Se você fez em obediência, você fez uma atitude nobre, uma atitude de grandeza, uma atitude que glorifica o Senhor. E de facto isso é que agrada a Deus. Como tu falaste, nós sabemos quem nós somos, nós entendemos o nosso propósito, nós entendemos onde nós estamos, para onde nós estamos a ir em Cristo. E de fato a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, por mais pequena que seja, fazer para a glória de Deus. E de fato isso importa. Porque como tu bem disseste, nós somos diferentes. Nós somos um corpo, o corpo tem vários membros. Como é que a orelha vai se comparar com o olho? Como é que o braço vai se comparar com o pé? Como é que... Não tem como, não tem cabimento, como tu bem disse, não faz sentido. Ou seja, cada um deve se posicionar, assumir a sua função de serviço e avançar para o crescimento do reino, né? E outra coisa que as pessoas não devem se olhar no sentido de... As pessoas olham-se como... As pessoas são muito egoístas. As pessoas só pensam na sua realização pessoal, as pessoas só pensam no seu bem-estar, só pensam nas suas condições, no seu dinheiro e não pensam na glória de Deus. Porque se nós pensássemos na glória de Deus, porque se nós pensássemos nos outros e no reino, nós iríamos perder pouco tempo em nos comparar e venhamos nos perder mais tempo em servir. Amém. Yeah. Exatamente. Amém. Então, acho que já falamos muito sobre isso. Eu gostaria de, para nós finalizarmos a nossa conversa, né? Conselhos práticos. Tu vais falar alguns, eu vou falar alguns, né? Já falamos durante a conversa, mas agora para fazer um pequeno resumo daquilo que nós falamos aqui. Bem, conselhos práticos, né? Para que nós possamos lidar com a comparação. Imagina que alguém está vendo esse vídeo, ela se compara com outras pessoas, com o ministério de outras pessoas. O que é que tu dirias para essa pessoa se ela estivesse aqui à tua frente? Bom, primeiro, já citamos aqui o propósito da nossa existência, né? Viver para a glória de Deus, e falaste mais um pouquinho disto. Então, a partir desse princípio de viver para a glória de Deus, nós vamos procurar fazer tudo para a glória dele. E não vamos fazer nada por sentimento de inferioridade ou superioridade, né? Vamos fazer as coisas com humildade, com o objetivo de glorificar ao Senhor, com sentimento puro, com interior puro, sem pretensões ruins. Começa já mesmo a partir daí. E esse antídoto, né, que se chama compreender a nossa existência, também nos ajudará a combater a ideia dos outros quanto a nós, né? Porque muitas das vezes a concorrência existe mesmo no próprio meio, não na pessoa, muitas vezes no meio. As pessoas vão acabar te incitando a olhar para outra, se comparar ao outro. Como eu citei o exemplo das mães, que muitas vezes dizem, viste a filha do fulano, viste a filha da fulano. Então, muita gente acaba comparando. Eu cantava na igreja, as pessoas comparam. Já ouvi do tipo, a irmã fulana hoje bateu, a irmã Jandira, não tens nada a dizer. Então, para responder a essas coisas, nós precisamos relembrar, eu fiz para a glória de Deus, não fiz para comparar, para competir. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é parar de olhar demais para o quintal do outro. Exato. O famoso ditado popular, né? O quintal do outro parece sempre melhor que o nosso. Sempre mais verde. O que não é real, né? É uma ilusão nossa. Então, quando você presta muita atenção no quintal do outro, você acaba não vendo o que acabaste de dizer há pouco tempo, um pouquinho com a gratidão, acabas não vendo as obras de Deus no teu quintal, na tua vida. Você se esquece daquilo que o Senhor fez em ti, porque a comparação, a inveja e tudo isso, é isso aí. É você estar tão focado no que o outro faz, o que aconteceu na vida dele. Você nem vê a graça de Deus que está em ti, você nem vê os frutos do ministério que o Senhor colocou em ti, né? no qual você tem trabalhado, você não consegue ver. Você não consegue se lembrar da bondade diária de Deus na tua vida. Você não consegue olhar para o teu avanço, porque não há ninguém que não avance. Você também avançou. Mas como tem se focado tanto no avanço alheio, você nem consegue glorificar a Deus, alegrar-se, né, com aquilo que você tem.
vai sempre desejando mais, mais. E esse desejo por mais não é um desejo justo. É uma pretensão errada de se assemelhar ou ultrapassar alguém. Deixe de olhar para o quintal do outro. Olhe no teu. Glorifique pelo que você tem. Exalte ao Senhor. Se alegre com o que você tem. É disso que o Evangelho fala. Quando Paulo fala saber viver na abundância quanto na escassez, é isso. Imagina se os apóstolos vivessem assim, né? Pedro fez mais que eu, Paulo fez mais que eu, Pedro. Não, eles foram chamados um para os judeus, outro para os gentios, e louvado seja Deus, estamos trabalhando um e outro para a glória de Deus, o Senhor é glorificado nisso. Amém. Então, olhe para o teu quintal. Terceiro, pare de olhar para os outros como adversários. Exato. Pare de olhar para os outros como alguém com quem competir principalmente no Evangelho. Não faça isso. Não tem proveito algum. Precisamos olhar para nós, para os outros, como irmãos, né? Como inspiração. Amém. A forma que o irmão se dedica no ministério dele é de louvar ao Senhor. É isso, porque o ministério não precisa necessariamente ser o mesmo, mas a forma que ele se dedica é de louvar ao Senhor. Isso é uma bênção. Eu preciso me sentir edificado pela forma que ele se dedica e eu também seguir esse mesmo passo de edificação, de dedicação naquilo que o Senhor me chamou. Amém. Não somos inimigos. Não estamos aqui competindo. E o apóstolo Paulo tirou essa ideia ruim do povo. Quando ele diz, por que dizem eu sou de Paulo, outro de Apolo? Paulo semeia, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Tá? No Evangelho nós somos uma equipa. Um vai semear, outro vai trabalhar ali, outro vai fazer assim. Se a irmã Jandira está escrevendo para as mulheres, outro irmão vai escrever para os homens, outro vai fazer isso, vai evangelizar, aquele vai fazer aquilo. Um está a abrir canal no YouTube para transmitir o amor de Deus, a graça, a comunhão. O outro, tudo para a glória de Deus, porque no final quem vai dar o crescimento é Deus. Amém. Não somos inimigos, somos irmãos. Precisamos lembrar disso. Né? E é algo que eu também gostaria de falar aqui, citar como exemplo, porque a comparação ela tem no meio, né, no Evangelho, e não só, mas também nas situações tristes da vida. Você acaba se comparando com um colega, acaba se comparando com um vizinho. E é algo que eu passei no ano passado, até vou tentar falar rápido, não leva muito tempo no vídeo. Passei no ano passado, não, ano antepassado. Eu, aqui na França, estava a resolver as minhas questões. Antepassado ou 2018, eu não lembro. Antepassado é 2018, sim. Bom, eu não lembro muito bem aí, mas já faz um tempo. Estava aqui na luta com as minhas coisas aqui, documentação, escola e tudo mais, como estrangeira num país, tinha acabado de chegar na França. E eu olhava para outras pessoas que não serviam ao Senhor. O que aconteceu comigo, aconteceu mesmo. A Zaf também viveu nas escrituras em Salmo 73. Depois, quando editares o vídeo, poderás colocar aí, será? Um pouquinho só do Salmo. Então, eu estava triste. E o que aconteceu com Asaf, ele disse, eu estou triste porque eu olho para o ímpio, eu olho para o infiel e vejo que ele sucede, tem alegria, é farto de vida, tem sempre bonança, não lhe falta nada, sendo que ele não serve ao Senhor. E eu que te sirvo, oh Deus, estou aqui tão mal, quer dizer, falando já sem palavras, o mesmo sentimento que estava em Asaf, o que estava em mim. Deus, eles não te buscam, tá aqui. A mesma papelada que eu meti, ele chegou só ontem, eu já estou a esperar 3 meses, o de ontem já saiu, já deu certo, e eu aqui na luta, onde é que estás, Senhor? Então eu me comparava a ele, Senhor, quando é que vais operar em mim? Asaf estava assim, os ímpios dormem bem, não lhes falta nada, têm paz. Como é que quem não te serve, não serve tem paz e eu não tenho? E aí, ele mesmo disse, nas minhas reflexões, nas minhas meditações, e naquele estado eu fui meditar mesmo em Salmo 73, para primeiro ver como é que ele agiu para sair daquele sentimento de comparação, né? E o antídoto é o que acabaste de citar. Ele começou a se lembrar mesmo da graça de Deus, das maravilhas de Deus na vida dele. Amen. E começou a louvar ao Senhor, porque Deus é fiel. E uma coisa que ele diz, que é muito verdade, é que a alegria do ímpio dura um momento.
Então, não é porque você é cristão, eu sei que irmãos também tem essa comparação que Asaf sofreu com ímpios, com colegas, o desempenho de um colega na escola, o sucesso, e você se pergunta, meu Deus, eu estou aqui te servindo, te clamando, parece que não tens ouvido as minhas orações. Deus é fiel como Pai. Apega-te na fidelidade de Deus. Apega-te nessa verdade, na confiança e descanse. Então, o quarto antídoto que eu posso aqui vos transmitir é esse descansar no Senhor. Confiar na bondade de Deus, confiar no Deus que te chamou e está te encaminhando. Porque o Senhor não chamou só e deixou você caminhar sozinho, não. Ele chamou e está te transportar dia após dia até onde Ele quer que você esteja. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminar sim. Precisamos confiar somente nisso. E essas tristezas virão. Precisamos ser claros, irmão Paulo, a dizer que não é depois desse vídeo que você vai se sentir melhor e que vai acabar, nunca mais vai sentir. Isso é mentira. Sempre que estiver diante de situações, você vai sentir novamente a comparação. Para quem já está no estado de inveja, você vai sentir a inveja, vai doer. Mas você precisa relembrar. Eu sempre falo que o nosso coração, o nosso interior, a nossa essência precisa ser relembrada das verdades bíblicas. Então, você precisa todos os dias reafirmar para a tua alma: Deus é fiel, o Senhor está no controle de tudo, Ele é perfeito, né? Porque na comparação você fica achando, por que eu não sou assim? Não, Deus é perfeito. Se você não é assim, não é você que faria melhor para a tua vida. O Senhor sabe o que é melhor, né? Então, relembra. Vai falando, vai reafirmando para a tua alma: Deus está no controle. Não importa se o ímpio sucedeu, não importa. Aliás, o sucesso do ímpio é vão. Eu não preciso olhar para eles como inspiração. Não, nem no bem que fazem, porque até a moral deles é imoral. Então, precisamos reafirmar para a nossa alma que o Senhor é fiel. Amém. Amém. Falei muito. Nossa, é muito repetitivo, né? Eu creio que nós devemos perceber que Deus criou cada um de forma individual. Cada um tem a sua particularidade. Tal como cada um tem a sua própria impressão digital. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, temos propósitos diferentes. Existem propósitos gerais para todos, mas dentro desses propósitos gerais, existe aquilo que é específico, a nossa função no corpo. Então, nós somos chamados a não nos compararmos e a sermos gratos por aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ter a nossa satisfação em Cristo. O nosso foco é em Cristo, em quem Deus é. Sabem, devemos olhar para o Senhor e não nos compararmos com os outros irmãos. Devemos nos celebrar com as vitórias e avanços dos outros. Esse é um ponto muito importante. Nós precisamos olhar para os outros, para aquilo que Ele está a fazer, para aquilo que Ele está para aquilo que Ele está a fazer, para aquilo que Ele está a construir e falarmos, como tu bem disseste: glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por aquilo que está fazendo na vida do fulano. Obrigado, Senhor, por causa daquilo que está fazendo na vida do meu irmão. Obrigado, Deus. E orar por essas pessoas. E uma dica, quando você sente inveja de alguém, ora propositadamente para o bem dessa pessoa. Ora propositadamente para o bem dessa pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa. Fala para Deus: Senhor, eu estou sentindo inveja, Senhor, está me comparar. Derrama o teu coração para Deus, sabe? Ser sincero de Deus. Não vale a pena você se mentir, porque Deus sabe que você está se comparando, se mentir, porque Deus sabe tudo. Então, Deus nos chama a nós abrirmos o nosso coração. Chega diante de Deus, expõe esse pecado, expõe essa falha, expõe esse erro, né? Esse erro, assim dizer. E assim vamos crescer, e assim vamos desenvolver, e assim vamos ser cada vez mais como Cristo. Vamos confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos confiar, todos os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e a vontade de Deus sempre se cumprirá. Sempre se cumprirá mesmo. Então, acho que é tudo, né? Amém. Amém. Então é isso, ficamos por aqui. Se você viu o vídeo até aqui, eu vou pedir que você escreva a hashtag gratidão. Gratidão, para eu saber quem realmente assistiu o vídeo até ao fim.
e digam se vocês gostariam de voltar a ver aqui a irmã Jandira, né? E quais temas, já que ela falou que ela escreve muito para o público feminino, se tem algum assunto assim para esse lado que vocês gostariam que fosse tratado aqui no canal, então vamos avançar. Eu vou deixar aqui a rede social da Jandira na descrição deste vídeo, então dê uma olhada na página dela, no perfil dela do Facebook e vão lá dar uma olhada e ser abençoados com os textos que ela escreve. E é isso, sigam-me também nas redes sociais, deixem um comentário, compartilhem com todos os vossos amigos, família, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, Instagram e em todas as redes sociais e é isso. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe o canal, que cresça e cresça. Deus abençoe a tua vida também, a todos que vão nos assistir. E amém. Realmente, foi uma conversa muito boa, pode ser muito abençoado. E Amém. talvez que venham mais vídeos, né? Mais participações, tudo para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém.